Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? Vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui com vocês hoje um vídeo que vai ser mais de alguns conceitos, né? Então, o conceito de lugar geométrico, que é o famoso LG, aquelas famoso para quem, né? Enfim, no meu universo ele é famoso. A ideia é que eu já tenho alguns vídeos aqui sobre alguns lugares geométricos específicos, então sobre circunferência, mediatriz, paralelas. Acabei de gravar um outro também, enfim. Tem alguns aqui, né? A ideia nesse vídeo é que a gente explore um pouco mais o conceito de lugar geométrico. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês de lugares geométricos, beleza? Sem realizar uma construção de fato, tá? Mas o conceito. Então, lugar geométrico. Primeira coisa que você precisa saber quando a gente fala de lugar geométrico é que a gente está falando de um conjunto de pontos. Vamos lá, vou puxar aqui, ó, lugar geométrico. Coisa importante para a gente pensar. Então, lugar geométrico é um conjunto de pontos. Quando a gente está falando de conjunto de pontos, você precisa ter em mente que tudo na geometria é um conjunto de pontos. Então, ou pode ser um conjunto finito, como é o próprio ponto, ou um conjunto infinito, como qualquer outro objeto, né? Então, sei lá, se eu tiver um triângulo, ele é um conjunto de pontos. Se eu tiver uma circunferência, ela é um conjunto de pontos. Se eu tiver um quadrado, ele é um conjunto de pontos. Se eu tiver um segmento, ele é um conjunto de pontos. Todos esses que eu citei agora são infinitos, né? Até mesmo porque o ponto, ele é um objeto adimensional, não tem dimensão. Então, quando eu faço isso daqui, eu sempre represento o ponto com um xizinho, né? Como uma intersecção. Quando eu faço isso daqui, eu tô falando, isso daqui tá representando um ponto. Mas ele não é de fato um ponto, porque onde eu representei aqui tem outros infinitos pontos, dado que o ponto não tem dimensão. Então, para eu conseguir visualizar, eu preciso colocar uma quantidade infinita, né? Eu sei que o conceito é um pouco abstrato, mas essa é a ideia. Então, o lugar geométrico, ele pode ser um conjunto de pontos que vai ser finito ou infinito. Ou seja, uma quantidade que eu posso contar ou uma quantidade que eu não posso contar. Só que assim, cara, então tudo é um lugar geométrico? Legal, boa tarde, parou, acabou o vídeo. Não. O lugar geométrico, ele precisa, todos os pontos precisam ter uma propriedade em comum, né? Então, existe aí, esses pontos, eles satisfazem uma propriedade. E além disso, tem uma ideia de unicidade. Ou seja, não tem nenhum ponto fora aquele conjunto de pontos que vai satisfazer a mesma propriedade. Então, aqui ele precisa acontecer isso mais isso para que ele seja um lugar geométrico, né? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que, digamos que eu tenho aqui. Aí, como que eu posso organizar esse registro? Exemplos. Digamos aqui, né? Eu vou fazer uma circunferência. Deixa eu marcar o centro. Concentro aqui, que eu vou chamar de M. Vou construir essa circunferência. Pronto, centro em M. Vou falar para vocês que essa circunferência aqui, eu ia falar um número qualquer, mas eu vou falar exatamente. Ela tem 2,4 centímetros de raio. E aí, eu vou traçar aqui uma outra coisa, eu vou traçar esse segmento. Tudo bem? Esse segmento eu vou nomear, desculpa, essa reta. Vou nomear essa reta de reta T, tá? Letra minúscula para reta. Beleza, digamos que você recebeu o seguinte solicitação, né? Determine todos os pontos que pertencem a essa circunferência e a essa reta. Ou seja, eu vou pegar a intersecção entre eles. Nesse caso, vai ser esse ponto e esse. Vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Esses pontos que eu chamei de A e B, concorda comigo que eles são os únicos pontos que vão pertencer à circunferência e à reta ao mesmo tempo? Não existe nenhum outro ponto que está na circunferência e nessa reta ao mesmo tempo. Então, esses pontos aqui, A e B, representam um LG, representam um lugar geométrico. Esse é o tipo de lugar geométrico que eu chamo, tá? Não sei se é um conceito aí
generalizado na literatura matemática, mas eu chamo de intersecção, né? Então, lugar geométrico que eu encontro pontos que vão satisfazer a condição de estarem dois objetos ao mesmo tempo. Então, aqui, eu tenho aqui por intersecção. Tudo bem? Então, esse daqui é um tipo de lugar geométrico. Eu poderia aqui dar, inclusive, vários outros exemplos de intersecção. Mas eu também posso ter, por exemplo, digamos que eu te entregue aqui uma circunferência também. Eu vou fazer a circunferência porque ela é mais simples de visualizar, tá? Um conceito inicial. Tenho essa circunferência tem centro em Z, e essa circunferência aqui, ela tem... Nossa, 3,4. Na mesma medida? Ah, não, tá, que susto. Opa, nossa, eu tô viciada, né? 3,4 centímetros. Aí, digamos que eu te solicite todos os pontos, ou seja, eu quero o lugar geométrico dos pontos que estão a menos do que 3,4 centímetros de Z. Percebe que eu falei a menos, né? Você fala, beleza, então o raio dessa circunferência é 3,4, ou seja, qualquer ponto que pertence à circunferência tá a 3,4 centímetros de Z. Então, eu tenho que pegar um ponto que está em qual região da circunferência? Ele pode estar fora? Ah, não, porque esse ponto fora está a uma distância maior. Ah, tem que ter um ponto que está dentro, né? O que a gente chama de região interna da circunferência. Então, aqui, se eu tivesse um lápis de cor, seria perfeito, não tem? Vou usar o marca-texto. Qualquer ponto que está na região interna da circunferência, que é onde eu estou aqui pintando de azul, vai ser um ponto que vai satisfazer a condição de estar a menos do que 3,4 centímetros de Z. Olha só. E aí, percebe que aqui eu não consigo falar, é só o ponto AB. Não, aqui é uma região. É uma região. Então, esse aqui é o lugar geométrico que eu defino aí, que eu uso, enfim, esse termo, não sei se é um termo muito formal, mas como região, né? Então, qualquer ponto que tá menos do que essa distância de Z é um lugar geométrico, né? Então, tá no interior da circunferência. Eu até poderia escrever aqui, ó, int de interior da circunferência com centro em Z e raio 3,4. Esse é um lugar geométrico dos pontos que estão a menos do que 3,4 centímetros deste ponto dado. Tudo bem? Esse é um tipo de lugar geométrico. Eu também posso ter um lugar geométrico que ele vai ser uma figura, né? Então, uma figura, enfim, uma figura. Não sei se tem algum que é polígono, não tô me lembrando. Mas, enfim, por exemplo, digamos que eu te entrego um segmento. Um segmento aqui. Que eu vou chamar de segmento CD. E aí eu falo assim, olha, eu quero todos os pontos que equidistam do ponto C e do ponto D. Ou seja, eu só desenhei o segmento só para que você conseguisse visualizar melhor. Mas você tem dois pontos. Eu quero todos os pontos que estão à mesma distância do ponto C e do ponto D. Ah, essa distância vai ser qual? Ah, vai estar no ponto médio. Ah, calma. Ele também pode estar no ponto médio, né? Porque o ponto médio vai ser um ponto que vai estar à mesma distância de C e de D. Inclusive, essa distância vai ser a mínima possível. Mas percebe que essa distância pode ser maior. Aqui, nesse caso, ó, o segmento, ele tá medindo aproximadamente, vou colocar 6, tá? 6 centímetros. Então, aqui, que é onde tá 3, é o ponto médio, tá? A mesma distância. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto E, é um ponto que vai pertencer a todos os pontos que estão à mesma distância de C e D. Mas eu poderia usar qualquer medida maior do que 3. Poderia pegar 4 centímetros, ia ter um ponto aqui, um ponto aqui. 8 centímetros. 2 centímetros eu poderia? Não, certo? Porque senão um ponto vai estar aqui, o outro vai estar aqui, eles não vão ser o mesmo ponto. Então, percebe que eu tenho uma quantidade infinita de pontos que vão estar à mesma distância de C e D. Esses pontos, eles vão formar uma reta, que eu vou chamar de reta, sei lá, H. Ela tem que conter o ponto médio, afinal de contas, o ponto médio é um ponto que está à mesma distância de C e D, e ela precisa formar um ângulo reto, porque se ela for inclinada, né, se ela tiver um ângulo, formar um ângulo agudo aqui, ou obtuso, enfim, vai formar os dois, né, ela vai estar em algum momento mais próxima de C do que de D e vice-versa, né, vice-versa. Então, aqui, né, o que eu vou chamar aqui
de, sei lá, um objeto geométrico. Nesse caso é uma reta, mas tem casos que vai ser uma semirreta, tem casos que vai ser a própria circunferência. Eu vou chamar aqui de... Eu não sei se é o melhor nome, tá? Então, objeto geométrico. Poderia ser ente geométrico, poderia ser um polígono, né? Uma figura, uma curva, né? Então, como uma circunferência, uma elipse, que também são lugares geométricos, enfim. Então, percebe que... Opa, derrubei coisas, desculpa. Quando eu falo de lugar geométrico, é uma coisa bastante abrangente. O que você precisa ter em conta? Conjunto de pontos satisfaz uma condição e são os únicos que satisfaz. Eu posso conseguir contar, como esse caso, eu posso ser uma região também que vai ser infinita, pode ser algo assim que também vai ser infinito, que vai ser, nesse caso, vai ser uma reta, né? Enfim, essa é a ideia. E aí, deu para ter uma noção? E aí, agora, se eu fosse você, eu, obviamente, faria esse registro bonitinho, mas eu ia olhar outros vídeos no canal aqui, que vão falar sobre lugar geométrico, né? Tem uma playlist, se eu não me engano, ela chama Construções Fundamentais. E aí eu vou falar sobre a circunferência, paralela, bissetriz, arco capaz. Em breve vou trazer a elipse, a parábola, lugares geométricos mais complexos, mas tudo dentro desse conceito. Curtiram? Espero que sim, galera. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal, para não perder qualquer, enfim, notificação. E não se esqueça sempre, bora construir?